A mulher não podia nem peidar na sociedade vitoriana. Peidar era indecente, vulgar, tratado como uma falha moral grave do corpo humano, quase uma prova de que você era uma mulher sem controle, desclassificada, indigna. Em vez de aceitarem que corpos humanos fermentam, processam comida e precisam expelir ar, eles criaram um objeto, uma gambiarra, um acessório real chamado Vanvera. Um escapamento de pum para a mulher, porque até o ar que saía de um corpo feminino precisava pedir desculpa antes de existir. E não era só para usar em público, não. Mulher dormia com isso, preso no corpo. Um dispositivo para filtrar o peido, abafar o som, disfarçar o cheiro com lavanda, flores, perfume barato, qualquer coisa que transformasse uma função humana básica num evento aceitável. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai falar da Vanvera, um objeto real, usado de verdade e criado porque numa sociedade que se dizia civilizada, a mulher não podia nem peidar, sem virar um problema moral. Agora respira fundo, porque se até um pum feminino precisava de filtro, imagina o resto. Imagina uma mulher sentada num jantar que dura 3 horas, usando uma roupa que pesa quase 10 quilos, camadas e mais camadas de linho, seda, anáguas de crinolinas e por baixo de tudo o espartilho apertado até o limite do desmaio. Esmagando os órgãos internos, empurrando o estômago para cima e os intestinos para baixo, criando uma pressão hidráulica dentro da barriga que faria qualquer homem adulto chorar pedindo arrego em 10 minutos. Ela tá lá, mantendo uma postura rígida, o pescoço esticado, como se estivesse pendurada por um fio invisível, forçando um sorriso amarelo, enquanto o sistema digestivo dela tá entrando em colapso por causa da compressão mecânica daquela armadura de pano. A barriga dela começa a inchar, os gases começam a se acumular por causa da comida pesada e do aperto do corset. E ela sabe, ela sente no fundo da alma que se 1 milímetro de ar escapar com barulho, a vida social dela acaba ali mesmo, entre a sopa e o prato principal. O pum nesse contexto não é uma piadinha de tiozão no churrasco, é uma humilhação pública, uma transgressão que prova que ela falhou em ser a estátua de porcelana que o sistema exige que ela seja. O corpo dela é uma vitrine, e vitrine não pode ter cheiro, não pode fazer barulho, não pode ter movimento involuntário. O corpo é o inimigo e a natureza dele precisava ser domado por acessórios de metal e pano, porque ser mulher naqueles tempos era viver num estado permanente de contenção. E o pior não é nem a dor física, é o estado mental permanente da vigilância. Essa mulher não está apenas sentada num jantar. Isso cria uma coisa que ninguém gosta de nomear, uma mulher treinada para sentir vergonha antes mesmo de errar. Aquela vergonha preventiva, antecipada e aquele estado permanente de existência. Enfim, para a gente entender como alguém inventa um escapamento de pum, a gente precisa parar de romancear o passado. A sociedade vitoriana não era refinada, era paranoica. A mulher não era vista como pessoa, mas como vitrine moral do marido, do pai e da classe social. O corpo dela precisava parecer puro, porque representava honra, status e valor de mercado. Qualquer sinal de que aquela mulher era feita de carne, que comia, digeria, cagava, era tratado como falha de caráter. Não era nojo do cheiro, era pânico do corpo. O sistema precisava que o corpo feminino não lembrasse ninguém que ele existia, porque corpo lembra desejo, lembra animalidade, lembra morte. E essa sociedade vivia da ilusão de quem era superior à própria biologia. O homem podia feder a cavalo morto, arrotar na cara dos outros depois de encher o rabo de conhaque e viver sujo de lama e tabaco, mas a mulher não podia soltar um mísero peidinho sem que o mundo desabasse sobre a cabeça dela. E eu não tô sendo feminista, esse acessório é real. E é exatamente dessa hipocrisia, desse abismo entre o que o homem podia e o que a mulher tinha que esconder, que nasce a necessidade técnica de uma solução mecânica, que é chamada Vanvera. E aqui que a coisa fica ainda mais doentia, porque quando uma sociedade chega a esse nível de paranoia, ela não para no julgamento moral. Julgamento moral não resolve gases, a biologia não obedece etiqueta, então
O sistema faz o que sempre faz, ele terceiriza o problema para um objeto. Se a mulher não consegue deixar de ser humana, então que ela use alguma coisa. A Van Vera, que veja bem, não era uma invenção genial de um cientista visionário, era uma gambiarra moral, uma espécie de cano de escape de rabo que a mulher tinha que carregar pendurado por baixo de quilos de tecido. Imagina um dispositivo que era basicamente um tubo, às vezes feito de madeira, às vezes de metal ou couro, acoplado a uma pequena bolsa ou receptáculo que ficava estrategicamente posicionado para interceptar o inimigo bem na saída. Tipo esse da imagem aqui do lado. A ideia era tão tosca quanto bizarra. O tubo servia para abafar o estrondo do gás e conduzir o ar para dentro de uma câmara de filtragem cheia de carvão ativado, esponjas embebidas em vinagre aromático, pétalas de flores secas ou qualquer essência de lavanda forte o suficiente para travar uma guerra química contra o cheiro natural do corpo humano. E ninguém fala do efeito colateral disso no corpo real, o acúmulo de pressão, a retenção forçada, o atrito constante contra a pele sensível. Tudo isso causava dor crônica, inflamações, infecções, assaduras e um nível de desconforto contínuo que virava parte da rotina. Enfim, aqui não é uma curiosidade fofinha para você comentar no Show das 5. É uma humilhação física constante, porque se o peido saísse, a Van Vera trabalhava como um silenciador de arma de fogo, transformando o que deveria ser um pá-pá, barulho normal, num sopro abafado, quase imperceptível, que era imediatamente devorado pelo filtro do perfume, criando aquela mistura nauseante de flores do campo com repolho fermentado, que todo mundo fingia que não estava sentindo. A Van Vera era o símbolo máximo da mulher de respeito. A gente olha para essa aberração e pensa, nossa, festa estranha com gente esquisita. Mas a Van Vera não brotou espontaneamente no rabo das duquesas por geração espontânea. Ela foi projetada, fabricada, patenteada e vendida em catálogos de luxo como se fosse a última maravilha da tecnologia moderna para a preservação da dignidade feminina. Tinha toda uma indústria por trás, fabricantes de borracha, churtumes de couro fino, casas de perfumaria em Londres e Paris que lucravam rios de dinheiro vendendo a salvação para um problema que eles mesmos criavam. Quem define o que é decente é exatamente o mesmo grupo que lucra vendendo a solução para a indecência. É a hipocrisia financeira clássica, onde a moralidade serve apenas como roteiro para o marketing. E o mais perverso é que isso tudo era tratado como normal, não era visto como violência ou abuso ou repressão, era tratado como cuidado, refinamento ou educação feminina. A mulher que aceitava isso era elogiada, que questionava era considerada vulgar, descontrolada, inconveniente. Tá vendo, feministas? Vocês reclamam atualmente de barriga cheia, porque olha isso, botar um treco no rabo para não peidar. Hoje parece absurdo porque ganhou distância histórica, mas no momento em que existiu ela fazia sentido dentro daquele sistema. A Van Vera só parece grotesca porque revela, sem verniz, a lógica inteira. Se o corpo incomoda, ele precisa ser corrigido. E se você tá aí rindo, eu também ri quando eu escrevi, achando que a gente evoluiu muito e que hoje em dia tudo é diferente, olha de novo para os lados e percebe como a Van Vera só mudou de nome e material. Mas a lógica podre continua exatamente no mesmo lugar. A gente parou de usar o cano de escape no fiofó, mas agora gasta bilhões com sabonete íntimo que destrói o pH, com cirurgias plásticas para padronizar o que ninguém deveria nem estar olhando. O discurso mudou, o marketing ficou mais bonitinho, mas o incômodo com o corpo da mulher continua sendo o motor de uma indústria que lucra com a nossa insegurança. E se você gostou de ver a história sendo contada sem o filtro de lavanda que tentam te vender por aí, você já sabe o que fazer. Se inscreve no canal, deixa o seu comentário, de preferência sem vergonha de ser humano, e vem pro Stefflix, porque aqui a gente não passa pano pra sistema nenhum e a gente sempre arranca a máscara de quem lucra com a nossa vergonha. Eu te espero amanhã, às 8 horas da noite, pro próximo Stefflix. Um beijo grande!